Olá pessoal, essa é a primeira aula de cromatografia, uma breve introdução. Ela é continuação das aulas de purificação, certo? E por conta disso, a gente está usando o mesmo livro, o livro de Purificação de Produtos Biotecnológicos do professor Adalberto Pessoa Júnior e da Beatriz Quiliquian, Só que para essa aula vamos utilizar o capítulo 7. A cromatografia é um método físico para a separação de misturas baseado no coeficiente de partição. Se alguém não lembrar o que é coeficiente de partição, pega a aula de extração líquido-líquido e dá uma revisada, lá tem, tá? Mas o que é que isso quer dizer? Que a afinidade entre as moléculas a serem separadas e a fase estacionária, que vai promover a separação. A cromatografia ela envolve duas fases. A fase móvel, normalmente um líquido ou um gás, a qual vai carregar a mistura a ser separada. Já a fase estacionária é a fase na qual a mistura carregada pela fase móvel passa, a qual pode ser um sólido ou líquido. Tá? As separações são conduzidas por diversas propriedades físico-químicas dos componentes da mistura, tais como tamanho, forma, massa, carga, ponto de ebulição, polaridade e afinidade química. Algumas terminologias que eu vou usar durante essa aula e no próximo vídeo. Cromatograma é a representação gráfica da cromatografia. É o que sai no papel, É o que você visualiza no computador da separação que foi realizada. Volume morto é o volume no qual qualquer molécula não retida passaria direto pela coluna. É o ponto onde começa a ser analisado o cromatograma. É o tempo zero, em outras palavras. Tempo de retenção é o tempo característico que uma molécula necessita para passar pelo sistema. Em outras palavras, é o tempo da entrada da coluna até a altura máxima do pico. A altura do pico é a distância entre a altura máxima daquele pico e da linha de base. A largura do pico é a distância entre cada lado do pico medido a uma certa altura do pico. Aqui eu tenho um exemplo de como a cromatografia funciona. Um detector ele é posicionado no final da coluna cromatográfica para leitura em tempo real das amostras que são passadas pela coluna. Quando não se tem esse detector, coleta-se frações na saída para a posterior análise. A amostra ela é adicionada no topo da coluna e essa vai percorrer todo o comprimento da coluna. As moléculas presentes na amostra vão interagindo com a fase estacionária ao longo do processo. Aquelas que interagem fracamente passam mais rapidamente pela coluna. Aquelas que têm uma interação mais forte passam mais lentamente, sendo retidas pela fase estacionária. Após todo o processo, as moléculas são detectadas pelo detector e plotadas no cromatograma. Imagine um campo florido, onde temos uma população de moscas e abelhas. Espera-se que haja uma interação entre essa amostra e a coluna. As abelhas certamente irão interagir com as flores, a fase estacionária, onde são retidas. Já as moscas irão passar sem nenhuma interação. Para a mesma mistura, a simples troca da fase estacionária pode ser suficiente para mudar completamente o perfil de retenção da amostra.
Há alguns fatores que estão envolvidos na separação. Destes, há aqueles que ajudam a molécula a se mover pela coluna cromatográfica, bem como há aqueles fatores que atrapalham a molécula. As forças impelidoras, as que ajudam a molécula, são as forças gravitacionais, eletrocinéticas e hidrodinâmicas. Já as forças que retardam a molécula são as forças de fricção molecular, eletrostática, adsorção, ligação e interação iônica. Cada força dessa está ligada a um tipo de processo de separação. Os processos cromatográficos de separação podem ser classificados em adsorção, exclusão, partição, troca iônica e afinidade. O processo de partição só é empregado em cromatografia gasosa. Desta forma, não vamos abordar ela neste curso. Não se deve nunca confundir a dissorção com a absorção. O processo de absorver é recolher, fazer desaparecer por incorporação ou assimilação. É igual comer uma torta, tá? No momento que você come, aqueles nutrientes estão sendo absorvidos por você. Serão assimilados por suas células. Já adsorver é o processo pelo qual os átomos das moléculas ou íons são retidos na superfície de sólidos, através de interações de natureza química ou física. A fase móvel pode ser um líquido ou gás. Entretanto, para a purificação de enzimas, a fase móvel será sempre líquida. A fase estacionária é sólida, geralmente uma matriz sólida recoberta por algum ligante. E o processo de absorção e desorção é realizado por interações de forças de Van der Waals. A matriz estacionária mais comum é a de alumina, a qual pode ter características ácidas, neutras ou básicas, dependendo do meio em que esteja presente. Desta forma, a molécula que está sendo purificada irá interagir com essa matriz de acordo com o meio que ele está presente. Bem, essa aula ela acaba aqui, tá? E a gente já se encontra no próximo vídeo.